Bahar e as crianças estão montando um quebra-cabeça em seu quarto. Bahar pergunta a Nizam por que ela não os ajuda e a menina responde que não quer. Na verdade, ele quer voltar para a escola, sente muita falta dos amigos e da professora. Bahar pede para ele não se preocupar porque eles estarão de volta em breve, ele espera que seja em alguns dias. Doruk diz que também quer voltar para a escola e lembra que tem muitos trabalhos de casa pendentes. Assustada, Nizam pergunta à mãe o que acontecerá se eles falharem com ela. Bahar responde que isso não acontecerá, já que ela é uma menina muito inteligente. Bahar tenta acalmá-la e ouve uma batida na porta. Ao abri-la, Azim informa que o Sr. Nezir pediu para ver Doruk no jardim e deve levá-lo com ele. Doruk calmamente pega sua jaqueta para vesti-la, mas Bahar o impede e diz que ele não vai a lugar nenhum. Nizam lembra a seu irmão que este homem é mau e mau, mas Doruk defende Nezir dizendo que não é verdade e na verdade é um bom amigo dele. Doruk pega a mão de Azim, que pede a Bahar que não o siga por sua causa. Ele fecha a porta e caminha em direção à saída com Doruk. Bahar e Nizam se aproximam da janela e Nizam pergunta por que aquele homem mau os mantém naquele lugar. Bahar deixa claro para a filha que não importa o que aconteça, enquanto ela estiver com os filhos, ela não permitirá que ninguém os machuque. Nizam também pergunta onde está seu pai e por que ele não veio salvá-los. Bahar apenas abraça a filha e os dois veem pela janela Doruk saindo de casa em direção ao jardim e caminhando para outro local na companhia de Nezir. Eles estão muito nervosos. Sarp não para de chorar ao olhar a fotografia de seu filho. Munir se aproxima dele e diz que tem coragem de lhe contar isso, mas não acredita que vão machucar seu filho. Sarp pergunta que tipo de psicopata é esse homem, se ele é capaz de fazer esse tipo de coisas inimagináveis. O que acontece se ele matar seu filho? Munir diz a ele que apenas uma pessoa demente sem alma faria isso. Sarp diz que talvez não tenha motivos para não matar o filho. Há certas pessoas que são tão ruins. Pessoas que se atrevem a machucar uma criança choram incontrolavelmente enquanto se perguntam repetidamente o que acontecerá com seu filho. De repente, Azim entra na sala e olha para eles. No jardim, Nezir pergunta a Doruk se ele sabe que eles estão em um roseiral. Doruk olha em volta e diz que tudo está morto e que ele não vê nenhuma planta com flores. Nezir diz a ele que agora não há, mas em breve serão muitos e seu aroma poderá ser sentido por toda a casa, já que ele é muito bom em cuidar de plantas. Ele pergunta a Doruk se ele gostaria de ajudá-lo e o garotinho, sorrindo, responde que sim. Nezir pede que ele lhe dê uma tesoura enorme e Doruk obedece. Nezir pronuncia uma palavra que Doruk havia mencionado e pede que ele lhe diga um desejo, já que esse é o jogo quando alguém repete uma palavra de outra pessoa com quem está conversando. Ele sugere que Doruk jogue outro jogo enquanto pensa em seu desejo, mas primeiro ele deve se permitir ser vendado. Nezir pega um lenço e cobre os olhos de Doruk. Ao mesmo tempo, Azim mostra a ele em seu celular tudo o que está acontecendo em do quarto jardim para Sarp, que é controlado por vários homens. Ele grita ao ver o que está acontecendo com seu filho, chora e implora por misericórdia. A última coisa que pode ser vista no celular é Nezir calçando luvas, ficando atrás de Doruk e pegando a tesoura gigante. Depois disso, desligaram o celular e saíram da sala com seus homens. Sarp fica no chão chorando e pensando que seu filho foi assassinado. Yusuf pergunta ao filho por que eles vão mudar de cela. Se eles estão bem lá, eles deveriam deixá-los em paz. Arif conta que desde que chegaram foram avisados de que esta cela seria apenas temporária para eles, pois havia um problema naquela em que deveriam estar. Outro dos presos intervém e avisa que, para a cela para onde serão levados, um dos presos esfaqueou o outro e é muito perigoso. Yusuf assustado diz que não vai deixar que o mudem, porque não consegue se imaginar no meio de todos aqueles assassinos. Todos os prisioneiros da cela permanecem em silêncio e olham para ele. O homem que falou com eles no início se levanta e caminha em direção a eles. Ele deixa claro para eles que todos ali também mataram, a única diferença é que os presos da outra cela mataram mais gente. Todos os prisioneiros começam a rir e Yusuf repete ao filho que ainda prefere ficar onde está agora. Porém, poucos minutos depois vemos que Yusuf e Arif são transferidos de cela em cela. Ao entrar avistam vários homens, todos imprudentes, cheios de tatuagens e musculosos. Arif os cumprimenta e se apresenta ao pai. Os presos também o cumprimentam e informam quais camas serão deles.
Yusuf começa a criar problemas dizendo que não consegue dormir na cama do andar de cima porque sofre de um problema cardíaco e também está quebrado. Um dos presos diz que isso é problema dele e grita com ele. Mas Arif agarra o homem pelo pescoço e ordena que ele não mexa com o pai. Todos ficam em silêncio e depois começam a rir. O líder da célula diz que foi uma piada e atribui uma cama melhor a Yusuf, depois ordena que lhe sirvam chá e diz que a senhorita Kisme pediu que cuidassem deles. Yusuf pergunta ao homem se ele se refere ao seu advogado, mas ninguém responde. Nezir e Doruk brincam procurando uma surpresa com os olhos vendados. Quando Doruk acerta uma caixa com o pé, Nezir diz que conseguiu e pede para ele tirar a venda. O garotinho pergunta se ele consegue abrir a caixa e Nezir responde que sim. Abrindo a caixa, Doruk encontra um kit infantil de jardinagem e diz que gostou muito daquele presente. Ele pergunta se a irmã pode brincar com ele e Nezir responde que sim e avisa que vão começar a trabalhar agora. Ele tira da caixa um uniforme de jardinagem para vestir Doruk. Bahar está conversando com sua filha enquanto abraça e diz que por algum motivo seu pai não pôde ajudá-los. Nizam diz que talvez ela os tenha abandonado novamente, como quando era muito mais jovem. Bahar diz a ele que daquela vez ele teve seus motivos para fazer isso. Nizam pergunta à mãe por que ela está chateada com o pai. Então, se ela tem certeza de que ele não os abandonou, Bahar diz que seu aborrecimento se deve a outros motivos. Nizam pergunta se ele não sente mais amor por Sarp e Bahar deixa claro que ainda o ama porque é um bom homem, mas agora está casado com outra pessoa. A porta toca e um guarda permite que Doruk entre na sala. Bahar o cumprimenta, o abraça e pergunta o que ele estava fazendo. Doruk diz a eles que está trabalhando com o Sr. Nezir em um jardim de rosas que eles esperam que floresça novamente em breve. Eles também brincaram de vendá-lo e dar-lhe pistas. Ele mostra à irmã seus novos brinquedos e conta que também houve um tempo em que Nezir copiou uma palavra dele e permitiu que ele fizesse um pedido. Bahar e Nizam perguntam o que ele pediu e Doruk se lembra de quando terminaram de plantar uma planta. Nezir perguntou qual era o seu desejo. Doruk disse-lhe que queria pedir-lhe 2. Aproximou-se dos ouvidos e contou-lhe secretamente. Doruk decide contar à mãe e à irmã que não pediu nada a Nezir. Sirin chega ao refeitório com os pastéis do dia e percebe que Henry está conversando com 2 mulheres e rindo. Sirin não fica satisfeito ao ver isso e entra rapidamente na cozinha, onde com raiva bate os pastéis na mesa. Seida pergunta o que há de errado, mas Sirin apenas diz que ela trouxe os bolos e não há nada de errado. A maluca sai para a cozinha e encara novamente Henry. Seida percebe isso e apenas sorri ao ver Sirin saindo do refeitório e voltando para casa. Poucos minutos depois, Sirin abre a porta de sua casa e cumprimenta sua mãe, que está limpando e aspirando a casa. Atice perguntou se ele conseguia entregar os bolos e Sirin respondeu que sim. Atice pede à filha que se sente, pois ela quer conversar sobre algo. Ela pergunta a Sirin se ele sabia que seu pai trabalhava na loja. Sirin nega, mas Atice diz que sabe porque no dia em que foi demitida da loja de tecidos ela disse que iria procurá-lo na clínica e é impossível ela não ter percebido, já que naquele dia ela está escondida isso também. Sirin confessa que seu pai lhe pediu que permanecesse calado devido ao risco que este trabalho implica para ele. Quando ela descobriu, ela tentou impedi-lo, mas ele não se importou. Atice conta que o encontrou na loja. Ele é um homem que se preocupa mais com o bem-estar dos outros e não se cuida. Sirin pergunta o que farão agora e Atice diz que concordaram que Enver trabalharia lá até que ela encontrasse algo melhor. Sua maior preocupação é pagar o Sarp e se ele desistir só vai se sentir mais estressado. Ao mesmo tempo, Henry entra na cozinha e pergunta a Seida se Sirin não veio hoje. A loira responde que sim, até os bolos já estão na bancada. Henry pergunta a que horas ele veio e por que não falou com ela. Seida, um pouco chateada, pede que ele faça suas perguntas a Sirin, pois a única coisa que ela sabe é que ele deixou os bolos e foi embora. Henry sai da cozinha e Seida se pergunta que mentiras Sirin contará desta vez. À noite vemos Nezir à mesa lendo um livro sobre cuidados com o jardim. Azin entra com Bahar e as crianças para jantar. Nizam pergunta por que há um prato extra na mesa e Nezir responde que terão outro convidado. Nizam sorri ao pensar que é seu pai e garante que não pode ser mais ninguém além dele. Doruk pergunta a Nezir sobre o que é o livro que ele está lendo e Nezir conta que está aprendendo a cuidar da horta. O funcionário coloca um prato de comida no lugar do hóspede.
Azim pede que alguém venha até a mesa e Nizam tira o sorriso do rosto ao perceber que foi Peril quem entrou na sala de jantar. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!